Todo mundo está vendo aí o que está acontecendo. Michele Bolsonaro foi para as redes sociais e foi falar do Flávio. Mas não tem ninguém melhor para falar sobre essa família do que Julian Lemos, que esteve lá, viu como é que eles se relacionavam e vai contar para a gente aqui nesse vídeo o que de fato acontecia. Será que a família Bolsonaro era unida mesmo? Será que os filhos do Bolsonaro gostavam da Michele e vice-versa? Então vocês vão acompanhar aí, porque o Júlio, além de falar isso, vai falar muito mais coisas. Aproveitem aí, pessoal, se inscreva no canal, deixe o like, porque o Fato Ligado sempre traz as melhores informações aqui com então, Julian Bolsonaro Lemos. É uma pessoa, bora ver o que ele falou. Que ele não, isso aí eu estou afirmando. Bolsonaro não equilibra, não tem harmonia dentro do seu lar. O que você vê hoje é exatamente um teatro, porque se faz necessário, na posição que todos estão, para se criar o arquétipo de um casal feliz. Aquela cena do hospital ali, naquela massagem que o Michel deu no pé dele, cara, quem conhece de perto, fica realmente assim com o estômago embrulhado. Porque quando eu conheci Jair, olha, o Carlos não se dava muito bem com ele, porque já vinha de rixa do antigo relacionamento ali, da mãe, era da mãe dele, foi para Michel, enfim. Ele não se dava muito bem com o Flávio. Inclusive, quando o Flávio foi candidato a prefeito no Rio de Janeiro, você lembra? Aquilo ali, meu amigo, era briga, era guerra. Eu vi discussões pesadas. Depois apareceu o Renan, que o Renan nem no Brasil morava. Carlos não quis nem saber dele, Eduardo ainda olhou de banda, Flávio, que é o mais político, e é o cara mais, sabe, mais jeitoso. É o político padrão Rio de Janeiro, amigo. Ali é artista. Então, era o que circulava mais e queria fazer o dele. Mas Bolsonaro não sabia lidar com essas crises internas dentro. Então, todo esse perfil dele, esse interior colapsado, confuso, inquieto, ele jogou para fora. E aqueles filhos dele ali são a extensão exatamente dessas neuroses que ele tem. Dessa falta de harmonia. E a prova é que, se você reparar, me diga quem é amigo antigo de Bolsonaro que está com ele hoje. Por quê? Santos Cruz, amigo de 40 anos, não ficou. Bebiano, uma das pessoas mais... Olha, cara, uma das pessoas mais decentes, mais calmas, mais generosas, mais respeitosas que eu conheci na vida foi Gustavo Bebiano. Não aguentou. Quando você fala que aquela cena dela massageando os pés dele no hospital, por que enoja? Me enoja porque você vê que é uma cena montada. Exatamente para se criar o arquétipo da boa esposa, do carinho. Porque eu não via, ninguém via. Quem era da intimidade não via aquilo. Nunca via. Quando eu frequentava a casa de Jair, era um clima tenso, pesado. Era uma energia densa. Diferente quando você chega numa casa. Você está entendendo? É porque assim, só sabe quem frequentou. Chegava assim, no terraço, ninguém vinha trazer um copo d'água. Isso é muito diferente, assim, da relação que eu tenho na minha casa, que eu tenho, como é costume aqui que você até parecia que você estava lá por mau gosto. Agora, isso não era era com todo mundo. Eu era um dos mais bem tratados. Magno Malta, por exemplo, certa vez foi lá, e Magno Malta, se você estiver me vendo aqui agora, você sabe do respeito que eu lhe tenho, você sabe do carinho que eu lhe tenho, você sabe o que você fez por mim aqui na Paraíba, na época da campanha, mas você sabe que você foi extremamente maltratado na casa de Jair Bolsonaro, inclusive praticamente expulso de lá por Carlos Bolsonaro, e você estava com sua filha. Eles não têm noção. Por quê? Aí, beleza, aí Magno Malta pode dizer, não, mas é porque Bolsonaro estava doente. Não, é porque eles são assim. Entendeu? Eles são assim. Então, teve vários casos que eu testemunhei de maus tratos, de estupidez, entendeu? Comigo, não. Comigo, não. Comigo sempre foi muito bem tratado. Veio botar as unhas de fora, quando eu fui eleito, a gente chegou na transição, porque não tinha mais jeito. Aí, realmente, eles procuravam chifre em cabeça de cavalo, que era para exatamente defenestrar a gente. Isso aí foi assim com o Luciano Bivar, foi assim com o Bebiano, foi assim comigo, foi assim com o Santos Cruz. E sempre quem era o pau mandado e digamos assim, o cão para morder os calcanhar da gente era Carlos Bolsonaro. Esse é o perfil deles. Julian, você fala o seguinte, o Paulo Marinho, você deve conhecer também, que estava na campanha, né? Sim. Então, o Paulo Marinho diz algumas coisas muito pesadas sobre o Bolsonaro, e fez insinuações sobre o Bolsonaro, mas eu quero falar um pouco sobre isso, porque tem a ver com Juiz de Fora, o que aconteceu durante a campanha. Mas o André Marinho, ele conta no livro dele que ele estava com a Michele Bolsonaro quando soube lá do episódio da facada em Juiz de Fora. E que ele achou ela muito tranquila. A reação dela foi, eu queria que você imitasse a voz dele. E ele foi lá e imitou a voz. Ele ficou surpreso, porque
Se for o que aconteceu ali, era de extrema gravidade, para a pessoa sair dali correndo e ir imediatamente para Juiz de Fora. Ele pediu, você imita a voz dele para eu ficar ouvindo. O que mostra, talvez, e eu quero ouvir você, que a Michelle não tem uma afeição muito grande por ele. Isso é correto? Joaquim, é muito complicado, porque a gente, como pessoas públicas, cara, a gente falar de certas coisas que a gente testemunhou, eu costumava até dizer isso. Eu vou resumir desse jeito, porque isso aqui não tem problema nenhum, é minha percepção. Aquilo é uma farsa. Aquilo é uma farsa. Aquilo é uma farsa. Por exemplo, Bolsonaro foi eleito presidente da República. Prestem atenção. Na primeira oportunidade dele tirar férias naquela ilha, você lembra? Ele foi só. Ele foi só. Eu já comentei algumas coisas sobre isso, que eu não quero mais tocar no assunto, até pedido da minha própria esposa e de várias pessoas. Mas, cara, é intragável como esse teatro é montado. Isso é o que me gera um embrulho no estômago. Eu vou te dar um exemplo aqui. É um povo tão esquisito que quando o Bolsonaro recebeu a facada, e eu fui no hospital, cheguei na segunda-feira logo cedo, e eu fui falar com ele, eu achei que ia entrar dentro do quarto e ver ali, de certo modo, uma certa comoção, um certo cuidado. Que foi me receber lá embaixo do hospital e dizendo já, o Carlos está aí, está meio assim. Eu digo, foda-se, cara, foda-se. Eu puxei a carroça até agora, eu não vou falar com ele, vou, claro que vou. Subi, ele com a cara parecendo um javali pro meu lado, foda-se também, nunca demorou. A raiva dele é porque todo mundo, ele era o temidozinho de todo mundo. Ele era o pitbullzinho, cor-de-rosa de todo mundo. Eu nunca dei moral a isso, tá? Porque nunca dei bola para isso. Aí lá é Carluxo para cá, é o pitbull para cá, não, é Lesse. Só manda recado por rede social. Na minha concepção, homem age de outro jeito, mas pulando aqui para o hospital. Quando eu entro na sala lá, que ele está na sala, é uma sala especial, porque tem uma antessala com vidro que dá para a sala, dá para a maca, onde já está, para a cama. Michele está do lado, aí eu vou com aquela espontaneidade que aí eu não sabia, foi onde eu me lasquei. Opa, capitão, já ia aí, meu irmão, tá tudo em hora e tal, e ele brincando assim, mas meio constrangido, como quem diz, cara, essa brincadeira não vai poder mais ser possível, porque Carlos já estava ficando perto. Eu vi a cara de Carlos se transformar por causa dessa brincadeira íntima, mas Bolsonaro olhou para mim, parecia que não tinha levado uma facada, meu amigo. Olhou para mim, para Bebiano, e disse, deixa eu dizer uma coisa, não precisa fazer mais nada, ganhamos a eleição. Cara, uma coisa assim que eu digo, oxe, o que é que aconteceu? Vez por outra, Joaquim, aconteceu um fato uma vez que você vai ver que tem a ver com isso que eu vou falar. Foi antes do primeiro turno. Bolsonaro estourou aquela bomba que ele tinha um apartamento, que ele pegava o auxílio moradia, que ele disse que usava para comer gente, aquela coisa toda, depois teve que pegar um apartamento funcional, beleza, eu fui para lá, para o apartamento dele. E até dar chave, depois Eduardo pediu para não dar chave. Vamos lá. E eu fiquei uma noite lá tomando vinho com o Jair. Tu chegava, tomava uma dose de vinho e tal. Do nada, Joaquim, do nada, Bolsonaro chegou para mim e disse, Júlia, que ele me chamava de Júlia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você confia em mim? Até essa pergunta era a cara do Jair que eu conhecia. Eu achava que era alguma pergunta estratégica, sei lá, de alguma coisa a mais de confiança. Aí ele fez assim, Joaquim. Pois não confia em mim não, viu? Confie só no seu pai. Bicho, eu me arrepiei todinho, porque é como o rosto dele tivesse aberto assim e fechado. Energia ruim, cara. No hospital foi do mesmo jeito. Eu cheguei lá, tal, ele tá, de repente ele fez, ei. Sabe como é uma dupla personalidade? É uma dupla personalidade. Hoje, à luz da psicologia, eu consigo entender isso. Então é algo sinistro. Lidar com o Bolsonaro, em alguns momentos, para mim, foi algo sinistro. Aí você diz, você não sabia não, amigo, você casa, não sabe quem é o outro parceiro. Você passa 20 anos com um amigo, você não sabe. Dentro da igreja tem líderes abusando de crianças, sim ou não? Como é que você vai saber algo numa correria de 3 anos de uma pré-campanha, lidando com um político da estirpe de Bolsonaro? Meu amigo, eu estava usando o rosto e ele usando máscara a todo momento. Então, quando começou a acontecer essas coisas, aí teve uma terceira coisa, viu, que aconteceu. Que aí eu digo, aí eu vi que o negócio desandou. Gustavo Bebiano, que era um cara espiritualista, sentia as coisas na pele, eu era mais emotivo e Bebiano era mais afetivo. Mas a gente tinha uma simbiose. Aí eu chego lá e Bebiano faz, Júlia não, Rabugento, que ele me chama de Rabugento. Rabugento, eu tô com o coração na mão.
Eu estou sentindo, cara, que o negócio não tá legal. Aí não deu muito tempo, ele conheceu um dos braços direitos de Collor, o Fernando Collor de Mello. Bebiano era um cara, Joaquim, um cara modesto, não era um cara de muita grana, mas era um cara modesto, que vivia de forma confortável lá perto da Lagoa de Freitas, mas ele tinha um network, ele tinha um nível de amizade, amigo. Ah, sabe o que é assim? Só amigo tampa, só amigo top de linha, pronto. E esse cara teve acesso a Bebiano conversava muito bem, então do nada esse cara diz, Bebiano, deixa eu te falar um negócio. Eu andei com colo no jatinho, eu era quem fazia isso, fazia aquilo outro, fazia aquilo outro. Deixa eu dizer um negócio a você, eu era o Bebiano de colo. Quando a coisa for ficar mais próximo, você vai ver que ele vai mudar com você. Vai brotar gente de tudo que é lado, você vai ser descartado. Porque os primeiros que carregam a carroça não são com esse tipo de gente aí quem vai subir rampa com ele, não. Bebiano ficou com aquilo na cabeça. Sabe o que aconteceu? Ele me disse isso, eu disse, não, cara, peraí. Bora conversar com o Jair. Isso depois já daquelas situações, tá? Aí eu pego, chego lá na Câmara, eu digo, Jair, Bebiano me conversou um negócio aqui, mas eu acho que a gente deve passar limpo isso aqui. Ele disse, o que foi? Só eu, ele e Bebiano. Aí ele fala... Aí eu digo, aí Bebiano vai contar a história. Contou ele olha para mim de novo. Olha para mim, para Bebiano, dá uma risadinha. Aí pega no meu braço, pega no Bebiano e faz. Um general não ganha guerra com sargentos engomadinhos, não. É com esses caramelados de barro. Outra coisa. Eu tô na mão de vocês e vocês estão na minha. Vamos subir a rampa, porra, e acabar com esse negócio. E acabou a conversa. Ele sabia que não podia romper com a gente ali. Mas eu vi mais uma vez a dupla personalidade de Jair. Só que, amigo, o avião já estava no ar e a gente estava dentro do avião, não tinha mais volta mais não. Entendeu? Bolsonaro é uma pessoa que, depois que eu fui ser deputado, aí eu vi os deputados mais maduros lá dentro, alguns até do meu estado, dizer, Bolsonaro é uma pessoa que não tem o crédito de 2 minutos no que ele diz. Ele não tem. E o Centrão fez por onde cair, botar ele no colo. Depois Bolsonaro foi dominado, amigo. Dominado assim, de mão e de pé. Ele foi dominado, feito um cordeirinho ali dentro. Tanto é que você sabe, foi através dele que veio as emendas secretas, aquela coisa toda, que para o parlamento é um filé mignon. Mas Bolsonaro institucionalizou, meu amigo. O mensalão, perto do que Bolsonaro fez, sabe o que é que é? É caixa de fósforo.